Em 2004 eu já fiz uma tentativa de construção metálica, né? Que na época 2004. Não se usava, 2004. Mas aí no meio lancei um condomínio, vendi todas as casas e tal, mas aí de repente o aço subiu 30% e inviabilizou a minha construção. Então, na verdade, eu sempre busquei alternativas para o processo. Quando abrimos o capital em 2007, em 2005, 2006, nós começamos a estudar sistemas construtivos, porque aí nós passaríamos de patamares de produtividade muito diferentes, né? Rodobens, nessa época, tinha uma produção aí de 600 unidades por ano e, após a abertura de capital, o meu plano de negócio previa que no ano seguinte eu já passaria para 2.400 unidades, quer dizer, 4 vezes mais. Então, eu precisava de um sistema construtivo muito rápido, eficiente e mais interessante, porque a tese minha de abertura de capital é que eu era a única empresa que estava propondo construir casas fora das grandes capitais, no interior do Brasil inteiro, mas eu tinha uma grande dificuldade, que era a diversidade de materiais. Como é que eu poderia ter um sistema construtivo para construir casas no Brasil, usando materiais diferentes, garantindo a mesma qualidade, uma padronização de qualidade e de preço, e de custo, né? Então, pesquisamos bastante na época, a indústria metálica não se interessou muito pelo assunto, e aí eu me apoiei na indústria brasileira de cimento Portland e trouxe o sistema de formas de paredes de concreto para o Brasil. Isso em que ano? 2006. Na verdade, a primeira experiência eu fiz em 2004. Mas em 2006, onde eu comecei a operar mais forte. Em janeiro de 2007, pela Rodobens, nós fizemos a abertura de capital e aí começamos a construir casas pelo Brasil afora. Nós criamos 2 marcas de produtos chamadas Terra Nova e Moradas. Então, qualquer cidade que você chegar, você vai ver Terra Nova e tinha o nome da cidade. Por exemplo, Terra Nova Cascavel, Terra Nova Porto Alegre. Então, mas já construindo com o sistema de forma mesmo? Já com o sistema de forma. Na abertura, isso. Então, nós começamos a fazer forma de concreto. Fomos pioneiros nesse sistema. Compramos a primeira forma nos Estados Unidos de uma empresa chamada Altiles, né? Então ninguém conhecia esse processo, então trouxemos os americanos para nos treinarem e aí começamos essa produção. Hoje é um sistema que está plenamente difundido. Nessa época não tinha nem norma brasileira para construir, nós fizemos um da TEC, né? O que eu estou passando hoje, começando de novo. Saí da Rodobens em 2011, a partir daí fui tocar meus negócios próprios e já tinha desistido de mexer com construção civil, estava trabalhando mais com a parte de inteligência de mercado imobiliário, não abandonei o mercado imobiliário, mas depois olhando muita pesquisa de mercado e uma empresa que eu tenho de gestão de vendas, a Eggs é uma empresa que eu tenho de gestão de vendas, essa empresa começou a vender muitos lotes no Brasil, mas muitos, durante os anos 2018 a 2020, mas uma infinidade de lotes. E eu pensava, meu Deus, se tem tanto lote, precisa fazer casa. Mas fazer casa no sistema convencional não dá. E aí eu comecei a estudar o steel frame, que não é um sistema novo, muito pelo contrário. Você falou na sua abertura que entrou no Brasil em 90. Mas o steel frame hoje, no Brasil atualmente, ele é usado para construções de alto padrão. Então, é isso que eu ia pontuar para você. Pois não. Né? Essa questão de você construir para alto padrão e você acaba... esse sistema acaba não chegando... né, para uma construção mais popular, eu diria. Então, quando eu comecei esses estudos, eu também me deparei com mais uma coisa, não tinha norma. Apesar de muita gente construir steel frame, construir em cima da norma americana ou norma alemã, mas por que eram empreendimentos de alto padrão? Porque como não constava em norma, você não tinha financiamento imobiliário. Então, só quem tinha capital para bancar a obra que conseguia construir steel frame, que é um sistema com uma performance, com um desempenho infinitamente superior ao convencional, além da qualidade e do controle tecnológico de todos os materiais aplicados numa obra. Porque imagina o seguinte, nós compramos hoje uma casa que é feita de um tijolo, que não tem controle tecnológico nenhum, que é feito de barro. Aí você pega o barro ali, queima e vai... E ninguém questiona isso, né? Então, na verdade, porque é um material usado como enchimento, né? Então, é um material que está ali para preencher um espaço.
Então eu comecei a estudar o sistema steel frame e realmente me deparei que o custo era maior. E aí começamos a estudar as composições de custos. E aí também me deparei, tive até, confesso para você, um pouquinho de dificuldade no começo, porque tudo que é barato no sistema convencional é o mais caro no sistema steel frame, porque a parede é a grande estrutura, é o grande elemento. Né? Enquanto no sistema convencional, como nós estamos falando, a parede talvez seja um dos itens mais baratos. Mais barato. Mas é porque depois da parede veio uma série de serviços em cima dela. E o sistema steel frame não, ele já é acabado. Então aí começamos a estudar e aí eu deparei que eu precisava, uma vez que o material era de melhor qualidade, mas tinha um custo maior, eu precisava reduzir na mão de obra. E aí é que é a novidade da Tego Frame, a nossa empresa, onde nós resolvemos então fazer a industrialização do steel frame, não montar o steel frame no canteiro de obra. Mesmo porque, lendo pesquisa, eu já estou no mercado há muitos anos e eu venho observando, primeiro, por que o sistema de industrialização no Brasil não foi para frente até hoje? Porque nós tínhamos muita mão de obra, de boa qualidade e baixo custo. Então, quando você fazia essa composição, não tinha nada que batesse essa composição de custo. O que está acontecendo nos dias de hoje? Não temos mão de obra, a qualidade está ruim e o custo subiu muito. Então, o sistema industrializado, eu posso te garantir, Paulo, hoje é o mesmo preço do convencional e, dependendo da obra, é mais barato. Sendo que, só analisando custos. Mas isso por questões desse aumento de custo dos materiais tradicionais, convencionais. E pela escassez de mão de obra. Quando é que inicia a industrialização? Quando você não tem mão de obra, você precisa começar a automatizar os processos. Aí você passa a ter produto melhor, porque ele tem uma padronização, o que não existe na construção civil, tá certo? Então você tem uma padronização no processo, você opera esse processo num ambiente controlado. Então, faça sol, faça chuva, eu estou produzindo. Então, meu custo cai, porque eu não tenho horas perdidas de trabalho, não tenho horas paradas, não tenho redução de acidente de trabalho mínimo, porque trabalha em ambiente controlado, com materiais, com controle de todos os equipamentos de segurança. Então, hoje, o que acontece? Hoje, você vê uma grande discussão no mercado, que é o seguinte: não se cumpre mais custo, não se cumpre mais prazo e, eventualmente, a qualidade está deixando a desejar. Então, dentro desse cenário, hoje já começou a mão de obra ficando escassa. Por quê? Está acontecendo um processo muito interessante, como em várias outras profissões. O pedreiro, que era aquele artesanato, aquele artesão lá atrás, o filho não quer ser pedreiro. Então, está tendo descontinuidade das profissões. Então, carpinteiro hoje você não acha mais. Marceneiro nem se fala. Tá, desafiador. Desafiador. Então, assim, cada vez mais menos, porque essas pessoas que estão ainda em atividade, daqui a pouco não estarão mais e não têm os seus sucessores. Então, o processo de industrialização é um processo irreversível, na minha opinião. Eduardo, quando você fala, né, tem algumas situações, inclusive eu passo às vezes em alguns canteiros, eu vejo que as pessoas estão de fato, assim, algumas pessoas construindo em steel frame, só que está sendo montado ali, enfim, na obra já. Como que funciona esse processo, né? Enfim, de uma forma simples para qualquer pessoa entender. Hoje, como vocês fazem? Vocês fazem na fábrica, isso é feito na fábrica. Essas peças, elas são identificadas e montadas ali no canteiro, em loco? Ou você já monta tudo na fábrica, traz os módulos prontos e só coloca? Isso, Paulo, é assim. Nós fazemos na indústria o kit. O que é o kit? O perfil, são perfis engenheirados, né? Então, nós detalhamos painéis por painéis, paredes completas. Então, eu faço o kit, eu corto os perfis, cortamos as placas cimentícias, as placas USB, as mantas que vão no meio, a manta hidráulica, a lã de PET, tudo. Isso monta um kit. Aí vai para a nossa empresa de montagem, né? Que pode ser um franqueado nosso ou pode ser uma empresa construtora.
ou no próprio canteiro de obra. Você monta uma estrutura, mas não é em loco onde vai se montar a casa. Aí se monta o painel, a parede inteira. Quando eu levo para a obra, para montar, eu estou levando uma parede com janela colocada, hidráulica pronta, elétrica pronta, todos os pontos de tomada, pontos de chuveiro, toda a parte de revestimento externo, que é a placa cimentícia, o produto final já pronto. Então, o aço já vai montado, a USB já vai colocada, a manta hidróulica já vai aplicada, entendeu? Até a manta que vai embaixo para fazer o isolamento também já vai aplicado no painel. Então, na verdade, é um Lego. Para você ter uma ideia, eu monto uma casa em torno de 100 metros quadrados, as paredes, que dão em torno de 17, 18 painéis, o nosso projeto lá, um dos nossos projetos, em 4 horas. 4 horas? 4 horas. Então, assim, eu ponho uma casa e todos esses painéis prontos em cima de um caminhão, ele não descarrega no chão. Ele sai do caminhão e já vai montando em cima da fundação na sua posição da casa já. Já estabelecidas ali em projeto. Em projetos. Então, em 4 horas a casa está com todas as paredes prontas. Quando eu falo parede, eu estou falando assim, não tem mais revestimento externo, não tem hidráulica, não tem elétrica, não tem quebradeira, né? E já está tudo estruturado. Mais 2 dias eu ponho a cobertura e cubro. Então, com 3 dias, a casa está coberta, com gesso aplicado e forro colocado. Desculpe, gesso aplicado e forro colocado, mais 2 dias. Então, com 5, 6 dias de trabalho, 5, 6 dias úteis, a casa está totalmente revestida por fora e por dentro, estruturada e coberta. Hidráulica pronta. Hidráulica, elétrica pronta, tudo plug and play. A parte hidráulica, nós não usamos tubo PVC com conexões, é tudo tubo PEX com conexões de engate rápido. Então, tudo não tem conexões, você não tem perda de carga, então a qualidade é muito superior. A parte elétrica é toda em chicote, então você chegou lá, é só conectar amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, e já está feita a coisa. Então não tem quebradeira, não tem nada. Então a gente conclui a casa rapidamente. Qual é a diferença do steel frame, a industrialização do steel frame para o convencional? Nós demoramos mais tempo planejando do que executando. Não tem imprevisto na obra. Todos os desejos, os detalhes têm que ser projetados. Porque do momento que entrou na produção da indústria, ela vai produzir uma casa dessa em 1, 2 dias e vai montar em mais 3 dias. Então, em 5 dias, o processo inteiro de começar na indústria e terminar no campo está concluído.